Qual que é a primeira coisa que um vendedor... Você tá lá no seu time de vendas, comandante, presta atenção. Seu time de vendas tá lá sentadinho, 10, 15 pessoas. E aí chegou um lead, chegou um cliente para atender. Aí ele começa atendendo. Oi, João, tudo bem? Boa tarde, aqui é a Daniele, bem-vindo à empresa X. Isso mesmo, olha, nós somos especialistas nisso, a gente faz isso, nós somos os melhores nisso, nosso produto é o melhor por isso e tal, e tal, e tal. E geralmente, Marcelo, os treinamentos de vendas ensinam isso. Que você tem que começar falando sobre a empresa, sobre a autoridade da empresa, sobre o que a empresa faz. Mas neurocientificamente, essa não é a abordagem mais atraente para o cérebro da pessoa que está do outro lado da linha querendo comprar. Porque neurocientificamente, o cérebro dele faz 2 perguntas inconscientes para ele. A primeira pergunta é, eu gosto de você? Essa é a primeira pergunta que o cérebro do cliente está fazendo para a pessoa do seu time de venda que está atendendo. Dani, eu vou anotar. Vai lá. A pergunta é, eu gosto de você. Eu gosto de você. Tipo, Isso o envolve comprador a imagem, o comprador, olhou para a pessoa e gostou, ou ouviu a voz, o tom da voz, a qualidade da voz, Isso. Gostou ou não gostou. Isso. Porque é a primeira impressão que fica, né? Isso. Se eu gosto ou não... Isso acontece em segundos e isso é subconsciente. Isso não é inconsciente. Por quê? Vamos lá, posso entrar numa explicação neurocientífica rapidinho? Claro. Tá. O que acontece? Quando você vai lá para o cérebro primitivo, que você olha lá para a amígdala, lá no centro do cérebro, você olha para o cérebro primitivo, o desejo básico das pessoas é de sobrevivência. Toda vez que ela vai comprar algo, chega na parte racional dela, que é a parte frontal, do córtex pré-frontal, um questionamento do tipo assim, colocarei a minha sobrevivência em risco para definir essa compra, para efetuar essa compra? Por quê? Porque o dinheiro e os recursos, eles estão relacionados a um nível de segurança e de sobrevivência. Então, toda vez que eu tiro a mão do bolso para comprar alguma coisa de alguém, eu estou abrindo mão de uma segurança que eu tenho em troca de algo. Esse algo tem que ser no mínimo igual ou melhor do que aquilo que eu estou dando. Toda operação de compra faz com que o cérebro questione a idoneidade, a credibilidade da pessoa que está do outro lado. Porque ele tem essa preocupação de abrir mão de algo que é dele para comprar algo e ele quer ter certeza de que aquilo vai valer a pena. É uma transação inteligente. As pessoas têm necessidade de tomar decisões inteligentes sobre o processo de compra dela. Então, no subconsciente, o cérebro faz as 2 perguntas. A primeira, eu gosto de você. A segunda, eu confio em você? Você é uma pessoa confiável? E como que a gente estabelece isso? Porque os cérebros se conversam. Os cérebros se conversam. A neurociência já aprovou isso. Por isso é tão importante a gente entender sobre o comportamento humano. Porque se eu sou um vendedor espalhafatoso, se eu sou um vendedor ultracomunicativo, que eu tô aqui animadíssimo e eu atendo um cliente que é mais analítico, que é mais detalhista, e eu venho com essa intensidade toda, o meu neurônio espelho não vai conectar com ele de uma forma que leve confiança para ele. Ele vai desconfiar. Primeiro porque é um comportamento muito diferente do dele. Sabe aquelas pessoas que falam, não gosto de vendedor falastrão? Aquele vendedor empolgado que cheguei aí, Germano! E aí, o que você precisa hoje? Deixa eu te ajudar. Eu vou te falar que eu não gosto. Você não gosta. Então, e aí o vendedor ou o time de vendas que não tem consciência disso, muitas vezes, nos primeiros minutos de contato com o cliente, ele está agindo de uma forma que gera no cliente minimamente uma instabilidade ou uma insegurança logo nas primeiras palavras, nos primeiros minutos. Mas isso serve tanto para venda relacional quanto para venda transacional? E só traduzindo para o comandante que estiver assistindo ou para o vendedor que estiver assistindo, né, algumas vendas elas são só transacionais. Você chega lá e fala, me dá uma água, o cara te dá água, te entrega água. Eu quero comprar um sapato. Né? Tem um sapato aí, o cara te entrega o sapato, você pega o sapato e vai embora. Transacional, uma transação. E tem vendas que são relacionais, né? Depende de criar conexão, depende de credibilidade, às vezes o desembolso é grande, depende de tomar uma decisão um pouquinho mais pensada. Isso serve para tanto relacional quanto transacional, ou isso é muito mais aplicado nas vendas relacionais? Tá, isso serve para tudo, porque se a gente vende para pessoas, a gente tem que entender tão bem de pessoas quanto a gente entende daquilo que a gente vende. É outro ser humano? Então é importante que eu leve em consideração quem é essa pessoa. Ponto. Agora, quanto mais relacional for, quanto maior for o ticket envolvido, quanto maior a complexidade do processo, melhor você tem que ser nisso. Entende? Então, a pessoa veio lá comprar uma água.
Qual a importância de vender uma água? Ok, ela já veio em busca de algo para resolver um problema que já está claro para ela. Ela quer comprar uma água. Eu vou lá e vendo água para ela. Agora, ela quer comprar um carro. É diferente. Né? Então, assim, quanto mais relacional, quanto mais maior valor agregado tiver a sua venda, quanto mais envolver serviços, coisas que exijam explicação, que exijam cumprir as etapas do funil mesmo, né? Tirar as dúvidas, resolver as preocupações, mostrar quais são as opções que ele tem. Quanto mais estender esse processo, mais sobre o ser humano a gente tem que entender e mais dominar essa questão do comportamento. Então, falando sobre os fatores sobre as questões multifatoriais que a gente disse. Preciso aumentar minha conversão de vendas. Que é o que o comandante deve estar ouvindo a gente falar que, preciso melhorar. Eu acho que todos têm esse problema. Todos que estão ouvindo a gente, Dani, tem problema de conversão de vendas. Ótimo. Então, ou se não tem, quer converter mais. Quer melhorar mesmo assim. Quer converter mais. Sempre dá para melhorar. Dando só uma estatística aqui. Foi feita uma pesquisa no passado 2022 com mais de 1.300 empresas. Foi até conduzida pela MeTime, se eu não me engano. 1.300 empresas de médio porte que têm time de vendas. E a média de conversão dessas empresas gira em torno de 23%. Média de conversão de vendas dessas empresas. Gera em torno... Eu não concordo com ele, eu não gosto desse Pois é. Eu ia dizer isso. A gente oscila entre 23% e 30%. Tá. Né? Quando a gente chega em 23%, pra gente é sinal de alerta. Sim. Ele tá ok, mas tá é bom. Sinal de alerta. E a gente chega em 30%. Mas a gente já teve 50%. Ótimo. E quando a gente faz lançamento, a gente chega em 78%. Que mas é excelente. Mas é que o lançamento, ele traz a pessoa muito preparada aquecida. já. Muito aquecida para compra. Mas no dia a dia, a gente tá nessa média aí. Entre 23% e 30%. Bem o número que você falou. Ótimo. Então, é 23%. A média que eles calcularam empresas de médio porte. A gente tá da média para cima, né? Vocês estão melhores, tá? Mas na média Brasil, assim, empresas de marketing, educação, tecnologia, sistemas, foram essas empresas que foram, softwares, etc., chegaram em 23%. Só que aí tem uma outra lei das médias, que a gente fala bastante, que é, até 20% de conversão, a lei das médias é assim, ó, pega 10 clientes, 20% dos clientes, eles já chegam mais preparados, eles já têm um pouco mais de autoconsciência da necessidade dele. Então, ele já chega meio que querendo comprar. Os outros 20% provavelmente não vai comprar de jeito nenhum. Foi curiosos, pessoas que passaram, pessoas que ligaram, só para saber, mas assim, não tá no momento, não tem uma necessidade, nenhum desejo claro, então ele não vai comprar. Ele só quis interagir um pouquinho com o processo. Quis interagir, ali. exato. Curioso. Mas não vai comprar, é curioso, não vai comprar. Isso, 20%. Uma vez eu entrei num stand de venda de imóveis, né? Curioso mesmo. Fui bem curioso. Eu comprei um imóvel. Sério? Eu tive a menor intenção de comprar um imóvel, cara. Caramba! Esses são os casos raros. Mas, estatisticamente, você estaria dentro dos 20% que não compraria. Só que tem esse 60% do miolo. Aí, o que a gente entende? Que o miolo, o 60%, ele depende da competência do processo de vendas e do vendedor. Esse miolo. Então, toda empresa que está convertendo em média 20%, ela não está fazendo mais do que vender para quem já está querendo comprar. A inteligência do processo é acima de 20%. Aí que você começa a medir competência do time. Quem que está vendendo acima de 20% na média de conversão? Pô, então essas pessoas de fato são as pessoas que estão usando estratégias, metodologias, inteligência para converter a venda. O cara que vende só 20%, ele é um informante, geralmente, ele não é um vendedor. E existe uma grande diferença, comandante, entre você ter um time de informantes e um time de verdadeiros vendedores. Caramba! Ô, louco, é um monte de porrada, hein, Rogério? Eu falei que ia ser épico, meu. Na hora que eu vi a Dani entrando ali, eu falei, vai ser épico. E informante... O informante é assim, ó, o cliente ligou, ele informa. Não, o nosso produto funciona assim, o serviço é assim, a implantação é assim, o cronograma é assim, os resultados que a gente tem é assim. Agora, o vendedor, o cara que converte uma venda, e a conversão, essa palavra, ela existe para... O que é a conversão? É você tirar do subconsciente do cara o desejo latente ou a necessidade ardente e trazer para o consciente dele. Aí você converte a visão dele. E os clientes não compram pelos motivos do vendedor, eles compram pelos motivos deles. Tá aí uma outra falha. Você foi um meio de fazer enxergar Você foi um meio, você foi a ferramenta que trouxe para o consciente dele aquilo de fato que ele precisa, o que ele está deixando de ganhar por não ter aquilo, o que ele está perdendo por não ter aquilo.
E aí você traz para a consciência para ele enxergar. Beleza, eu estou perdendo isso, estou deixando de ganhar isso. Se eu continuar assim, desse jeito que eu tô, daqui quanto tempo eu vou estar como? Que já entra o nível de perguntas de implicação. Uma das coisas que acontece, você falando aqui, eu fico pensando é assim, né? Muitas vezes a empresa está performando nesses 20%, a margem está ok, né? A margem do produto, a rentabilidade daquele produto, daquele serviço está ok, e convertendo 20%, a empresa tem um desempenho muito bom, né? E aí ela está indo. E aí o que acontece? Num momento em que o cenário fica um pouco mais complicado, né, esses 20% que já chegam comprados, talvez eles tenham uma preocupação maior para comprar. Então, 20% que chegaria pronto para comprar, você tem que ser bom para vender para esse cara que, teoricamente, num outro momento, ele já chegaria pronto para fazer a compra, mas neste momento, ele precisa tomar uma decisão, entra naquele lance, uma decisão de segurança. Eu acho que isso é uma coisa que pode estar acontecendo agora. Pode também. Deixa eu dividir um negócio com vocês aqui, Dani, para você fazer uma análise aqui com a gente. O Marcelo falou da água, isso aqui tá martelando minha cabeça. A gente anda muito ali na beira-mar, a gente mora em Floripa, a gente anda na beira-mar. O Marcelo me pôs essa mania na cabeça, ele sempre para pra tomar uma água de coco. Aí outro dia eu tava andando, eu parei numa barraca. E o tiozinho lá é bem legal. O tiozinho é bem legal, mas eu não parei na barraca do tiozinho, eu parei numa outra barraca, um pouquinho mais bonitinha, que tem uma bandinha tocando e tal. Aí de pé mesmo ali com a minha esposa e tal, pedi uma água de coco. Aí eu peguei assim, comecei a tomar de pé. Por que você não senta? Eu falei, não, eu tô mal trajado e tal. Não, senta aqui. Me convidou para sentar. Só para resumir a história, desse sentado, eu tomei água de coco, eu jantei, chamei meu filho, ele chegou lá, jantou junto com a gente, e essa conta virou uma conta de 200 e alguma coisa reais. Será que esse cara foi um vendedor? Não foi, né? Você falar de uma simples água, né? O cara fez um convite para sentar, e aí foi andando a coisa, virou um jantar em família. Sim, com certeza. Eu acho que a grande sacada do futuro das vendas está na humanização dos processos. Ele foi humano, ele não olhou só que você estava comprando só uma água de coco, mas ele quis primeiro te servir, no sentido de fazer você se sentir confortável onde você estava, de fazer você sentir familiaridade com o lugar que você estava, e te trouxe um ambiente de conforto que fez com que você quisesse continuar ali, né? É um exemplo simples, que funciona. Por isso que eu disse, em todas as vendas, quando você humaniza e quando você entende que você está negociando com outro ser humano e que é importante você perceber e se preocupar e se importar com essa outra pessoa, você vai ter mais sucesso do que simplesmente olhar uma venda como uma transação. Em todos os casos vai funcionar melhor, mas funciona muito melhor ainda quando, de fato, é um negócio de alta renda, quando é um negócio que o cliente precisa de mais informações, mais segurança para tomar uma decisão, às vezes de um valor de investimento maior. Agora, em todas as transações vai funcionar. Porque as pessoas querem se relacionar com pessoas, e elas querem ser reconhecidas, elas querem ser bem cuidadas, elas querem ser respeitadas. Isso é algo inerente ao ser humano. Então vai funcionar. A questão da humanização da venda é incrível.